Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo a liturgia da palavra nos apresenta já na primeira leitura a figura de um rei. E é interessante porque, a primeiros olhos, poderemos pensar assim: bom, Ciro é alguém que acredita em Deus. Na verdade, Ciro era um pagão. E Deus se manifesta na vida de Ciro, dando a ele todas as honras de um rei segundo Davi, segundo o legítimo rei de Israel. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abre todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. De meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Deus se manifesta como um protetor de Ciro, como alguém que se envolve com Ciro, mas Ciro não reconhece esse amor de Deus. Na segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo vai dizer algo que, para nós, é o ponto pelo qual podemos crescer na intimidade. Fé, caridade e esperança. Deus pode realizar tudo na nossa vida. Se não tivermos fé, de nada vale. Sabe por quê? Veja o Evangelho de hoje. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. É interessante porque a gente consegue imaginar como foi essa cena. E com muita propriedade Jesus fala mesmo: hipócritas.
começam com uma palavra doce, né? Uma coisinha, aí você fica assim, nossa, eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Depois, vem com uma saída dessa, tentando colocar Jesus na corda bamba. E Jesus dá logo uma rasteira, corta o mal pela raiz. É assim que a gente deve fazer, cortar o mal pela raiz. Jesus o faz com muita propriedade, porque estavam querendo armar uma cilada para fugir daquilo que era, na verdade, a oportunidade de demonstrar que todo aquele que se encontra com Cristo, ele é livre e age como deve. Nós estamos vivendo um cenário político e o Evangelho de hoje coloca em evidência justamente isso. Aqui estava por trás uma questão política. Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E basta. Queridos irmãos e irmãs, quando nós nutrimos no nosso interior a fé, o amor e a esperança, nós estamos dando espaço para Deus agir. E esse Deus que age na nossa vida, Ele nos orienta diante dos embates, diante dessas situações, para agirmos como cristãos, para agirmos de fato da maneira que convém a um cristão. Quantas situações nos deparamos e às vezes queremos encontrar uma saída, que aquela saída não está de acordo com o coração de Deus, porque queremos burlar alguma coisa, ou um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Quando nos damos conta, já entramos dentro de uma cilada. Assim Jesus hoje nos alerta a importância de buscar entender aquilo que é a vontade de Deus. Ora, Jesus a todo instante demonstrou a sua liberdade. A todo instante. Lembram ali naqueles pontos culminantes da morte de Jesus? Jesus tem toda a oportunidade de encontrar uma saidinha, né? E ele livremente assume sua posição e vai. Porque o cristão não seguia por aquilo que é visível, mas ele seguia por uma esperança de eternidade. E isso faz a diferença na nossa vida, porque essa esperança de eternidade nos leva a reconhecer aquilo que Deus é na nossa vida, nos leva a reconhecer o amor de Deus por cada um de nós, e este reconhecimento do amor de Deus nos impulsiona, nos leva a experimentar cada vez mais a confiança de que tudo está nas mãos de Deus. Esta é a nossa vocação, como foi a vocação do apóstolo. São Judas Tadeu não pode ser celebrado sem que seus fiéis entendam de fato aquilo que envolve a vida do santo, porque senão de nada vale o vosso culto, pois tem conosco. O Senhor já disse ao profeta Isaías, e isso é verdade. Porque o que me leva a ser devoto do apóstolo? Que diferença faz esta devoção na minha vida? O que muda? Se vocês perceberam, quem já pegou o folheto, São Judas Tadeu, apóstolo,
da misericórdia de Deus, que é o tema da nossa novena. Na carta do apóstolo, ele defende a necessidade do homem fazer um encontro com Deus e, a partir deste encontro, nutrir a sua experiência de fé. Porque quem não tem fé corre o risco de cair no abismo. Mas aquele que tem fé, ele recorre à misericórdia. Que esta vocação do apóstolo tão sublime possa nos impactar e nos levar constantemente a um abraçar daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, a um abraçar da nossa vida de cristãos para fazermos a diferença e apontarmos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.